É um dos maiores defensores do ingresso de Evandro Leitão ao Partido dos Trabalhadores. Por quê? Primeiro porque o Evandro tem uma base programática com o PT. O Evandro tem uma identidade. Segundo, que nós saímos de um ciclo que o Evandro colocou sua vida em risco. Evandro correu o risco de não ser eleito no PDT pela opção que fez e pela lealdade ao Camilo Santana. Muitos deram as costas ao Camilo. O Evandro segurou e esteve lá. Camilo, eu estou contigo. Então, política e gratidão não pode estar no segundo plano. Terceiro, nós temos que ter a capacidade de aglutinar. E quando nós falamos ter a capacidade de aglutinar, é ter uma percepção. Um nome que ajude, que tenha neste diálogo uma aproximação, que tenha nesse diálogo esse reconhecimento. Quando nós falamos disso, nós precisamos falar de uma base aliada que esteve no primeiro turno com o Humano. Nós precisamos pensar do que pode ter junto ao MDB, do que pode ter junto ao PP, junto a partidos que estão hoje numa relação que constrói esta viabilidade. Mas, mais do que isso, é ter o reconhecimento, ter nesse diálogo a capacidade de dizer, há uma centralidade. E esta centralidade, ela vem a partir do que é o interesse do presidente Lula, do que é o interesse do nosso ministro senador Camilo Santana, do que é o interesse do governador Elmano, na centralidade do resultado das eleições de 2022. Então, esse debate, nós, quando dissemos que o Evandro era um dos que estão inseridos nesse contexto, é exatamente pensando o que nós queremos em 2024. Nós não podemos ir para uma eleição para correr risco. É uma eleição que nós sabemos que derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo não foi derrotado. A gente está vendo exemplo claro de personalidades que estão pegando e instrumentalizando o que são as fake news. Estes últimos 40, 50 dias, houve um reagrupamento do centro e da direita conservadora muito forte, utilizando a pauta conservadora, utilizando os costumes para unificar o discurso. Os casos mais escabrosos que nós... Vamos pegar agora um exemplo. Pessoal, o que tem do caso da faixa de Gaza, a Palestina, Israel, é um exemplo disso. Poxa, o absurdo é tamanho que uma figura vai agradecer ao prefeito de Sorocaba por ter chegado vivo ao Brasil. O que nós percebemos, vou dar um exemplo de uma marca de chocolate, estão fazendo aí um estardalhaço. Fora o discurso de que voltou toda aquela bateria daquilo que foi a campanha de 2018.